Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Você em Movimento, o podcast Manauara que tem como objetivo levar mais informação e conhecimento, ajudando e inspirando daqui você aí a atingir o seu pleno potencial. Eu me chamo Lani Antoni e fique comigo em mais um episódio. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante que diz respeito ao desbloqueio emocional. Com ela, terapeuta Paula Tâmara. Oi, Seja muito querida. bem-vinda, querida. Obrigada por aceitar o nosso convite. Ela que veio de Boa Vista, chegou agora de manhã em Manaus. Seja muito bem-vinda. Conta pra gente, Paula, como começou esse trabalho de desbloqueio magnético? Então, eu passei falando logo que eu tô grata de estar aqui, né? Bem feliz, a viagem foi bem tranquila e eu tô bem me sentindo à vontade aqui, né, com Que vocês. bom. Então, eu sou policial civil, nada a ver com terapia, as pessoas podem pensar, né? Mas eu passei por um tempo uma depressão muito profunda. E a terapia ela já vem fazendo parte assim da minha vida devagar, aos poucos, já há bastante tempo. Então eu fazia algumas terapias, estudando, né? E nunca usava. E aí em 2000 eu passei por um período de depressão e eu ficava pensando como que eu vou começar a atender alguém se eu não estou bem, né? E aí de repente aquela intuição, não, você vai começar a atender e você vai ficar bem. E assim eu criei coragem, comecei a atender devagar e as pessoas vêm se sentindo bem e assim eu também venho me curando, né? Porque sabe que a gente vem acumulando muitas coisas durante a vida e não é uma coisa assim simples, né? E aí o desbloqueio emocional entrou na minha vida através de algumas terapias vindas do biomagnetismo, todas elas tratando de energias, né? E um trabalho bem legal que eu vim assim conhecendo cada vez mais, depois fui me aprofundando, depois que eu comecei, e eu tô me sentindo bem com que as pessoas estão se sentindo bem. Exatamente. Então você transformou uma dor em dom. Isso. E vem aperfeiçoando à medida que você vai atendendo e E, beneficiando as pessoas com isso. exatamente. E qual é o público que procura esse desbloqueio emocional? Porque quando a gente fala de desbloqueio emocional, nós estamos falando de quê? Porque hoje em dia existem várias terapias envolto do emocional. Mas especificamente o desbloqueio emocional, o poder dessa libertação emocional, ele se dá aqui. Como funciona o teu trabalho como terapeuta nessa área? Então, nós somos água, né? E a gente já, através da física quântica, a gente já sabe que nós somos energia também. Então, o centro do nosso átomo é energia. Então, tudo gira em torno dessa energia. Cada uma emoção, seja ela negativa ou positiva, ela vibra dentro de nós. E as emoções negativas, elas ficam escritas no nosso corpo e armazenadas. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Assim, você falou que público, né? Todos nós precisamos de um desbloqueio emocional. Porque como que eu vou liberar alguma coisa que eu não sei que eu tenho? Né? Às vezes, na infância, meus pais se separaram, eu tinha 7 anos, e aquela marca está em mim. Né? Então, aquela marca estando em mim, como que eu vou liberar já 28 anos? De repente, não consigo levar minha vida para frente, não sei o motivo pelo qual, e de repente está lá na minha infância. O que acontece na infância, a infância é um curto período, né? O que acontece na infância não fica só na infância. Ela Sim, repercute durante toda uma vida, né? sim, e assim, quando eu sou criança, eu não sei externar aquilo, né? Então eu começo a externar quando eu já estou na adolescência, com rebeldia, enveredando por alguns caminhos que de repente, se eu não tiver um direcionamento de um adulto, né? Aquela energia que eu recebo na adolescência pode ser canalizada para uma coisa ruim. Então, quando eu vou fazer, que eu digo que todos nós precisamos, é isso. Descobrir, e através de uma coisa chamada cinesiologia, a gente pode ter uma conversa com o nosso corpo e descobrir em que momento é que aquela emoção foi armazenada. E como ela está armazenada, ela tem que ficar em algum lugar, vai para um órgão. E aí, por isso, se desenvolvem as diabetes, problema no coração, problema no rim, né? Então, as coisas físicas, aquilo fica girando no meu corpo, vamos dizer. Eu tenho mais de 40 anos, então, se foi uma coisa com 7 anos, imagina isso girando, liberando toxinas no meu organismo todos os dias, sei lá quantas vezes por dia,
durante quase 30 anos da minha vida, né? Então, quando a gente libera, a gente substitui, ressignificando com emoções positivas, e aí a gente se sente mais leve, né? Para poder viver a vida com a intensidade que ela merece. Então, assim, você está falando de ressignificar traumas. São várias vivências, né, que geram emoções, e essas emoções, elas podem ser positivas ou negativas. Então, digamos que uma pessoa, ela vai se curando, se tratando por etapas? Nesse tratamento, assim, cada um trabalha de uma forma, né? Então, num primeiro momento, a gente prepara esse paciente, entende quem ele é, né? Suas histórias. Então, faço uma anamnese, procuro ter um rapport, né? Me conectar com essa pessoa. E aí, preparo esse organismo dela, equilibrando, fortalecendo, organizando esse organismo para receber esse segundo tratamento, que seria o desbloqueio emocional magnético, né? Eu estou falando aqui de terapias que usam magnetoterapia, né? Que são ímãs. Então, a gente identifica por cinesiologia, conversando com o corpo, né? E depois disso, a gente põe nos pontos necessários ímãs que vão desbloquear aquela área. Olha que interessante. Interessante, muito interessante. E, assim, uma coisa que super a pessoa sente, ela já sai dali sentindo, né? E não fica só naquele momento do tratamento, aquilo fica reverberando no corpo dela, tratando ela após o tratamento também, físico, né? Então, é uma excelente alternativa para quem sofre de ansiedade, depressão, estresse, né? Quem tem doenças crônicas genéticas, talvez, ou não? Sim. Eu tenho recebido muitas pessoas com problemas de depressão, né? Que é sofrer por alguma coisa que já aconteceu, que parece meio insano, eu não posso fazer mais nada, mas eu fico ali martelando, né? E alguma coisa do estresse, que é o meu dia a dia, eu estou sempre acelerada, não consigo aproveitar o meu hoje, e a ansiedade, que é Viver sofrer no por amanhã. alguma coisa que ainda não aconteceu, né? Então eu não estou aproveitando nada, né? Então essas três coisas são as que mais chegam e tem assim, um resultado fantástico, porque a pessoa, o autoconhecimento, ele está em alta. E ele é importante, porque isso tem que ser de dentro para fora, né? Hoje a gente tem assim o conhecimento de que nós somos energia, e aí a gente entende que a gente está vibrando numa baixa energia. Porque se eu estou na tristeza, na raiva, na mágoa, né, no rancor, como eu quero prosperidade? Que é uma frequência topo, vamos dizer assim, né? Uhum. Como é que vai ser isso? Ela vai descer e chegar até mim? Mas aí a gente pode entender também que prosperidade não é só dinheiro. É eu deitar minha cabeça no travesseiro, eu ter paz no meu trabalho, com a minha família. Eu ser Também grato, né? dinheiro, né? Eu ser grato. Também o dinheiro, mas não só isso. Então, às vezes a pessoa pensa, mas eu tenho dinheiro, mas você tem prosperidade realmente, né? Então, como que você vai chegar na prosperidade se você ainda está magoado? Se você não fala com a sua mãe, sei lá quanto tempo, se você terminou um relacionamento e aquela mágoa está lá ainda, se você julga, né? Se você tem dificuldade de se perdoar, porque o perdão cura, a gente já sabe isso cientificamente. Já tem Exatamente. várias técnicas que provam isso. E Perdão, a a, gratidão. e a constelação sistêmica, entrando para uma outra linha, né? A constelação sistêmica fala, né, que nada é curado enquanto não for amado, Graças a Deus a né? gente já chegou nisso, né? Então, assim, eu estudo muito, eu amo estudar, né? Eu fazendo o curso de psicologia positiva na PUC do Rio Grande do Sul, só com aqueles caras, assim, feras. Aham. E aí, os 12 primeiros módulos sobre gratidão, mais 12 módulos sobre perdão. Então, assim, é fantástico ver que a ciência está se rendendo para as coisas básicas, né? De a gente saber se perdoar por alguma coisa, porque às vezes a leveza que eu tenho para com o outro, eu não tenho comigo, né? A tolerância que eu tenho com o outro, eu não tenho E isso, comigo, de né? repente, você fez, Eu cuido do outro, mas eu não cuido de a mim. Lani fez alguma coisa para mim. Ah, mas ela fez porque ela não sabia o que ela estava fazendo, eu consigo entender isso. Aí eu errei alguma coisa.
por que que eu fiz isso? Qualquer um poderia ter feito isso, menos eu. E aquilo fica um se juízo muito severo, martirizando. né? Eu mesmo me condeno, aplico a pena e tal. E é desnecessário isso, não leva a gente para nenhum lugar bom, né? Para nenhuma evolução, né? Não, aí entram os bloqueios, né? A gente fica bloqueado e causam coisas físicas mesmo, né? Além de travar nossa vida em várias áreas, também causa problemas de saúde, né? Então é importante, eu sempre que eu vou tratar alguém, seja ela uma coisa física, uma doença, ou mesmo o emocional, eu sempre busco o lado do emocional, frisar o lado do emocional, porque ele está ali na base. Ele é a base. Eu outro dia vi um podcast, uma entrevista de um médico falando que, graças a Deus, a gente chegou num nível onde vai ser tratado primeiro o emocional para que depois sejam tratadas as doenças, porque eles estão percebendo que todas as doenças, elas têm fundo emocional. Como você falou, né? O nosso corpo é água, então cada energia que vibra positiva ou negativa, ela vai desenvolver uma doença em cada órgão. Isso. Então, olha aí. Então, a doença ela foi desenvolvida, mas antes disso houve um desequilíbrio emocional, energético. Então, que bom que a ciência ela está nos favorecendo essa visão, esse conhecimento para que a gente possa olhar para isso com mais carinho, né? Sim, totalmente necessário esse momento, assim, ainda mais que a gente vem de um momento de pandemia, né? E perceber, assim, a nossa impotência naquele momento, né? A tristeza que ficou no ar, né? De não poder velar seus entes queridos, de não poder estar perto naquele momento. Então, tudo isso já está marcado nessa nossa geração. E isso é E vai passado. reverberar em várias outras Sim, gerações se a sim, gente não sim, souber dar um novo significado, se totalmente, a gente não justamente. souber honrar a vida daqueles que foram Sim, e fazer o melhor com a nossa própria vida. sim. A gente está no encerramento de um curso e é muito interessante uma frase que eu sugeri como encerramento, né, como lembrança, e diz sobre honra e lealdade, que é mais ou menos assim: eu posso ser leal e te servir, ou eu posso te honrar e seguir o meu caminho. O que isso quer dizer? Que as pessoas, elas não têm muita noção do que é honra e do que é lealdade. A lealdade é: eu obedeço meu pai e minha mãe, eu vou seguir o meu pai e minha mãe. Meu pai foi um alcoólatra, eu vou ser um alcoólatra. Minha mãe não teve sucesso, minha família viveu assim, morreu assim, eu vou ser assim, né? Isso daí é lealdade. Quando a gente, na linha da constelação, olha para isso e fala em honra, a gente está falando em: eu pego a força do meu pai e da minha mãe, olho para o destino deles, respeito e digo: eu vou fazer a minha história. Eu honro vocês e vou seguir o meu caminho. Então você vai estar fazendo o melhor que você pode, com a força, honrando o que veio deles. E isso é muito interessante, que as pessoas não valorizam. E a partir do momento que a pessoa valoriza, olha para isso com mais atenção, com mais carinho, a vida flui, né? E Sim, a gente se economiza em relação a doenças. com certeza, né? Todas as doenças, vamos dizer assim, 99%, né, delas são de fundo emocional. E tirando o Covid, que é criada, dizem, em laboratório, né? Mas que depois, o que alimenta isso? O emocional. Emocional. Muitas das pessoas adoeceram só no psicológico. Não tinham nem o vírus, nada, só porque achavam que tinham. E adoeceram mesmo, sentiram mesmo, morreram, sem ter o vírus. Olha que interessante como o nosso emocional, ele é importante, né? Então, assim, se a maioria das doenças tem emocional, por que não tratar, como você falou, né? Estão chegando nisso. O primeiro, o emocional, que está Exatamente. sustentando na base ali tudo, né? Você observa quando uma pessoa pega um diagnóstico, como por exemplo, de câncer. A pessoa não morre pelo câncer, a pessoa morre pelo que ela pensa que vai acontecer com ela sobre o No diagnóstico. momento da notícia, Da né? Já notícia. deu um abalo Aí pronto, a emocional taxa dela de ali, imunidade cai, e sim, aí pronto, eu vou morrer. E realmente ela internaliza aquilo, aquela informação, e o que sobra para ela é aquilo. Então ela sim. precisa ter aquele novo olhar para isso, né? Ter uma força. Então, um emocional fortalecido, ele é a imunidade que o corpo precisa para combater qualquer doença. Sim, e assim, a gente vê que essas coisas que eu falei, né, da gratidão, do perdão, isso são remédios, né? Ar puro,
você está na natureza, está tudo aí, está tudo à mão, né? Vamos dizer assim, a gente procurando outras coisas. Claro que tem outros recursos que podem auxiliar, sim, mas e por que não usar isso que está a nosso dispor, né? Então, assim, eu posso fazer uso do auto-perdão todos os dias, da gratidão todos os dias, e isso vai elevando a minha frequência. Vamos dizer que eu estava triste, observei que eu estava triste, vou falar do que eu faço. Eu preciso estar bem todos os dias, porque como que eu vou atender alguém? Ah, eu também estou assim, não posso baixar a minha energia, né? Mas eu sou humana, então acordei, vi que eu não estou bem, o que que me eleva a minha energia? Ah, é uma oração? Ah, é uma música? Pronto, vou botar a música. No caminho para o trabalho eu vou ouvindo aquela música. É um podcast que me faz sorrir, é uma pessoa legal que tem uma conversa legal, ligo para ela, converso, melhoro, né? Então, isso eleva a minha energia. Quando eu elevo a minha energia, aquela frequência, por exemplo, eu estou na frequência baixa, elevei, tudo que está naquela frequência chega até mim, sem esforço. Então, quando eu elevo a minha energia e consigo chegar naquela energia da frequência topo que eu falei, que é a prosperidade, está bem comigo mesmo, está bem com a minha família, está bem no trabalho, está com saúde, eu estou na prosperidade. Então, eu não preciso me movimentar, que tudo que é meu vem chegar. Exatamente. Então, agora, quando eu estou com raiva, quando eu estou magoada, como assim a prosperidade vai vir até mim? Não chega. Não chega. Não adianta se iludir. Eu preciso melhorar. Sou eu que preciso Mudar melhorar. minha vibração, né? Então, assim, o que é o outro, eu posso auxiliar, mas eu não posso fazer por ele. O que eu posso fazer de verdade é por mim. Então, quando eu melhoro, tudo em volta melhora. Isso é mesmo. importante ter essa consciência de que o que eu posso fazer de verdade é por mim. Primeiro eu coloco a máscara em mim, depois eu consigo auxiliar o outro. Mas como que eu vou dar o que eu não tenho? É insano pensar, como que eu vou dar paz se eu não tenho para mim? Como que eu vou dar amor se eu não tenho para mim? Fulano não me ama, mas você se ama, né? Então, aqui a gente fala de amor próprio, né? De autoestima, de ser leve consigo mesmo, de ter paciência consigo mesmo, de saber quem é, o que gosta, como gosta, se atender primeiro, né? Esse estudo ele é importante ser feito, porque aí eu quero algumas coisas, mas são coisas que estão fora do meu alcance porque eu não estou resolvendo o interno. Então, é importante resolver o interno, né? E aí a gente tem esse recurso, né, das terapias bioenergéticas, onde tem o desbloqueio emocional magnético, que faz essa conversa com o corpo, vai lá na fonte, detecta, põe os ímãs no lugar, né? E aí como se fosse os chakras, alinhamento de chakras? Também não é exatamente, mas também pode ser uma forma de ressignificar essa. Depois que eu identifico, libero, posso alinhar os chakras. Esse tipo de procedimento, ele dura mais ou menos quanto tempo? Eu sempre separo de 1h30 a 2 horas para o paciente, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de atender assim, bem, né? Como eu não sei o que chega, cada um é uma leitura diferenciada, né? Então, eu sempre separo 1h30 a 2 horas para cada paciente e vem dando certo assim, né? Dá de atender dentro desse tempo. Às vezes e um pouco esses mais, atendimentos, eles são presenciais ou eles podem ser feitos online? Hoje a gente vê muito atendimento online, né? Sim, pode ser feito online, pode ser feito assim, você me pede, eu faço e você recebe, porque nós estamos falando de energia, né? Nós não estamos falando desse nosso corpo físico, nós estamos falando de energia, né? Então, quando a gente fala de energia, é uma coisa que ela transcende esse nosso eu estou aqui, você aí. Então, quando você me autoriza, que você me procura, essa ligação está feita. Muita gente fala assim, estamos todos conectados, mas não entende bem o que é essa conexão. Então, esse fora de dentro desse meu invólucro aqui do meu corpo, fora da Lânio, aqui fora estamos todos dentro. Então, é essa conexão. E como é que se dá isso? Quando a pessoa procura o outro e fala, olha, você pode me atender, então é feita essa conexão e a pessoa recebe aquilo que ela está buscando do outro. Após esse atendimento, em quanto tempo a pessoa pode fazer um novo atendimento? Eu pergunto para o corpo. De quanto tempo estamos falando? De 5 a 10 dias, de 10 a 15 dias, de 15 a 20 dias, de 20 a 30 dias, né? Então, ele vai me dizer, às vezes meses. Então, depende de cada um, porque é o tempo que a pessoa precisa para tudo aquilo que foi colocado nela fazer efeito. Entendi.
E crianças, ou você atende só adultos? Eu só atendo a partir de 12 anos, porque normalmente crianças que estão sentindo alguma coisa, o problema são os pais. Então a gente trata os pais, porque eles estão, na verdade, sentindo o que os pais estão sentindo. E quando a gente trata os pais, a criança recebe. Entendi. E você também trabalha com a terapia sistêmica familiar, né? O que você acha que isso vem auxiliando o seu trabalho como terapeuta de desbloqueio emocional energético? Então, faz toda uma diferença, né? Quando a gente entende que nós não somos só a Paula, ela tem um sistema por trás, ela busca a origem, a mãe, o pai, né? Os avós, isso faz uma diferença nesse atendimento, né? Como você falou, nós estamos concluindo o nosso curso de constelação familiar sistêmica agora, né? E isso só agrega. Eu vejo assim que todas as terapias são válidas. É importante a gente identificar uma que nos atenda, tendo a nossa compreensão e buscar, porque tem esse recurso, né? E a constelação familiar, ela faz a gente ter essa noção de uma coisa maior do que só o eu, né? Que nesse eu tem vários eus. E isso é importante, né? Esses contratos de lealdade, por exemplo, né? São feitos desbloqueios de contratos, quebras de contratos de lealdade dentro do biomagnetismo, do desbloqueio emocional, que é uma ferramenta vinda de onde? Da constelação familiar sistêmica, desse conhecimento, dessa coisa maior do que o só eu, né? Que tem mais eus dentro de mim, a minha avó, a minha bisavó. Estamos Né? todos Como interligados, isso, sim, né? como que isso facilitou minha vida? Por que eu tenho hoje, né, uma facilidade maior? Quem facilitou esse caminho para eu chegar até aqui, né? Não está só aqui nesse agora. Então, ter esse conhecimento sistêmico, dessa conexão sistêmica, ela faz uma diferença na vida da gente, né? Não ver só essa coisa só de um viés, de uma visão, né? Amplia a nossa visão, né? Faz com que a vida flua com mais leveza, né? Sim. Primeiro para nossa família, eu acho que o benefício ele tem que ser primeiro eu, para que ele se torne nosso. Sim. Ninguém cura se não estiver curado. Ninguém transforma a vida de ninguém se não estiver transformado. Eu acredito que nós somos o nosso próprio produto. Nós temos que vender aquilo que nós somos, né? A nossa transformação. Olha aí, ela transformou uma dor em dom. E através daquela dor que ela passou, que ela precisou enfrentar, ela desenvolveu ferramentas, recursos, buscou o conhecimento e hoje ela atende e ajuda pessoas a darem um novo significado a determinados momentos, dores, bloqueios, né? E isso que é o interessante, é a gente conseguir, através da nossa maior dor, ajudar pessoas a fazer algo diferente. Eu vejo assim que a vida da gente, ela tem sempre um propósito, né? Então, tem uma diferença de eu li no livro e tem uma diferença quando eu falo eu estive lá e fiz isso, né? Eu estava lá no fundo do poço. Muita gente acha que o fundo do poço é um lugar ruim. Só que não, porque do fundo do poço eu não consigo mais descer. Eu tenho que dar meu jeito para subir. E né? ali é um momento, às vezes, que é o único momento que tu tem para parar e dizer, bom, daqui eu não tenho mais para onde ir, a minha única alternativa é olhar, ver o que eu fiz, quais são os recursos que aqui eu tenho para sair desse lugar. Ou seja, eu só tenho que subir, porque descer eu já não tenho mais condições. Justamente. E quando eu subo, chego lá em cima, eu sou mais forte, né? Então não tem nenhuma dificuldade que ela não traga uma fortaleza. As pessoas podem olhar pelo lado do coitadismo, né? Mas podem olhar também pelo lado da fortaleza, né? Quando eu saio lá, eu já posso ter condições de estender minha mão para aquele outro que está lá atrás e dizer, olha, quando eu estive lá, eu fiz isso. Mas agora, olhando aqui de fora, eu também poderia ter feito isso. E eu só tenho essa condição de falar isso porque eu passei. Então, não é desejando que as pessoas passem por coisas ruins, mas as coisas ruins também são necessárias, né? Eu não acredito em acaso. Eu acho que cada uma das coisas que nos acontece, cada uma das escolhas, inclusive as ruins, elas nos levam a um aprendizado importante na nossa vida, que vão facilitar não só o meu caminho, mas o caminho do outro. Porque eu vejo que como é que a prosperidade ela se propaga? Quando eu não estou pensando só em mim. Quando eu penso só em mim, eu vejo que é uma coisa egoísta. Mas quando eu passo por alguma coisa, eu consigo aprender algo e eu consigo disseminar isso que eu aprendi, isso é válido, não só para mim.
E aí não é que eu estou fazendo alguma coisa esperando algo em troca, mas volta, né? Tanto o mal como o bem que eu faço voltam para Voltam. mim. Então, por que não fazer coisas boas, né? Aí as pessoas querem plantar abacaxi e colher mamão, né? Então, não tem Não condições. tem Não condições. vamos plantar flores para colher flores. Como é para você conciliar essa tua vida até então ainda você trabalhando na polícia, né? E na sua segunda profissão como terapeuta, como é? São dois mundos totalmente divergentes, né? Como eu vejo, né? Essa é a minha opinião, tá, gente? Não que seja assim. Eu vejo a polícia como algo muito sério, muito frio, muito, às vezes, né? Muito ali forte. E o terapeuta ele precisa ser mais brando, acolhedor, perceptivo, amoroso. Como é que você consegue equilibrar, digamos assim, essas duas polaridades? Então, quando eu entrei na polícia com esse sentimento de pensar no outro, foi bem chocante, assim. Entrei em depressão naquele momento também. Mas aí eu não deixei que a polícia endurecesse meu coração, vamos dizer assim, né? E fui buscando recursos e pude ver que eu podia fazer a diferença onde eu tivesse, inclusive na polícia, né? Então, assim, não é porque eu sou policial que eu vou ser insensível, por exemplo, né? Então, eu sou escrivã da Polícia Civil e eu fiquei prestando atenção, assim, que a vida vai levando a gente pelos caminhos, né? Então, fui trabalhar em abrigos antes da polícia, abrigo infantil, abrigo feminino, abrigo de adolescentes. Depois, eu fui para a polícia e fui para uma delegacia fazer oitivas de casos de abuso de crianças e adolescentes, né? E eu pensava, por que eu? Né? Naquele momento, ainda não estava vendo. E aí eu consegui fazer uma diferença naquele momento, dar um conselho para uma mãe e atender uma adolescente, e ela conseguiu se abrir comigo. Tinha passado uma manhã toda com a psicóloga não tinha conseguido tirar alguma informação dela. E em 15 minutos a gente fez uma oitiva assim, onde ela abriu a vida dela, falou a verdade e tudo, e a psicóloga ficou assim, como assim? Ela é o quê? Ela é psicóloga? Não, ela é só minha escrivã. Então eu vi que a Existe um gente dom ali. existe alguma coisa que a gente tem que observar, né? Para que eu presto? E eu disse Qual naquele é a minha momento, missão, né? é Qual é o meu isso, eu descobri, propósito? hoje eu digo que eu descobri para que eu Para presto, que né? eu presto é Eu boa. sofria muito, assim, ai, sou policial, né? Assim, meio duro, como você fala, mas hoje eu sou bem grata, eu aprendi a amar o que eu fazia e o que eu faço, até eu poder fazer o que eu amo. Hoje eu já faço o que eu amo. E Lindo estou isso. conciliando as duas coisas, né? Então, assim, a gente pode, aonde a gente tá, fazer a diferença, quando a gente sabe para que presta, né? Exatamente. Como é que é? Eu aprendi a amar o que eu faço para poder fazer o que eu Sim, amo. Olha senhora, aí, ó. Pega aí essa frase, é dá até para isso. postar na foto. Eu aprendi, foi bem isso mesmo, porque eu sofria muito indo para a policial, às vezes me sentia indo puxando aquela corrente do desenho animado, que tem uma bola Sei. preta assim na. Aham. Então eu me sentia daquele jeito, indo trabalhar por dinheiro, né? Então, quando aconteceu isso, de a pessoa perguntar, meu Deus, quem é aquela pessoa? Ela é psicóloga, ela fez a diferença. Eu estou deixando meu filho preso e eu estou saindo daqui tranquila, com meu coração tranquilo, por conta dessa moça. Então eu vi assim que a gente pode fazer a diferença na Aonde vida não... das pessoas para o bem, né? Independente do lugar onde a gente está. Isso é Então não maravilhoso. é o meio que vai moldar o meu caráter, o meu coração, né? Então é de dentro para fora. Quando a gente trabalha e sabe quem é, o poder está com a gente, não está com o outro. O que você pensa, o que você fala de mim, pode até me deixar triste, mas não me paralisa, porque eu sei quem eu sou. É Então, isso isso é aí. importante, esse autoestudo, saber o que eu gosto, quem eu sou, qual é o meu propósito, para que eu presto, né? Eu estou aqui a passeio, eu sempre dizia assim, eu não vim nesse mundo a passeio, né? Não te abestalha, né? É desse jeito. Então, assim, a gente vai descobrindo nossos dons e vai desenvolvendo e vai se sentindo à vontade para fazer aquilo que é para a gente fazer de verdade, né? Isso não significa que eu vou saber de primeira. Tem gente que já nasce, 5 anos eu quero ser médico, que ótimo. E vai ser médico e é feliz. Mas tem gente que não. Tem gente que não tem essa clareza desde sempre. Então, não tem nenhum problema a gente experimentar, quebrar a cara, voltar, começar de novo, quantas vezes for necessário. Mas tem coisas que a gente pode fazer. O que eu gosto de fazer? O que eu faço bem? O que me pagariam para eu fazer? Entendeu? Então aí eu já vou descobrindo
uma profissão, né? Um caminho, vou me estudando. São coisas que a gente pode se perguntar e diminuir esse caminho. E às vezes o dom da pessoa está na maior dor que ela está vivendo. Sim. E que, por algum momento, ela está paralisada porque ela está se colocando na posição de vítima e não está enxergando a possibilidade dela fazer uma coisa boa com isso. Sim. Porque a nossa dor, ela é a ferramenta para a nossa evolução. E quando você para de olhar para ela como algo que te paralisa, como algo que te limita, você consegue fazer coisas que transformam isso em coisas extraordinárias e que te ajudam e elevam também, levantam outras pessoas. É isso, fazer o bem faz bem, gente. É importante a gente não pensar só na gente. Claro que primeiro, porque eu preciso estar bem para fazer o que eu preciso fazer, mas eu preciso estar bem para auxiliar o outro. Sempre tem alguém na minha frente e sempre tem alguém atrás de mim. Então, eu posso segurar na mão de quem está na minha frente e pedir para que ele me eleve, e posso estender minha mão para aquele que está atrás, né? E elevar ele também. Então, buscar essa conexão que a gente fala, estamos todos conectados dessa forma, né? Buscar auxiliar com o que eu estou podendo e, quando eu estiver precisando, pedir auxílio, porque muita gente acha que é autossuficiente. E não, nós precisamos uns dos outros, né? Vivemos em sociedade, não é à toa. Então, eu não poderia fazer meu sapato, produzir minha roupa, pintar o meu cabelo, ser expert em tudo. Então, para isso, cada um na sua área, né? Cada um com a sua expertise, Isso, né? então precisamos de cada um. Eu não vou plantar, colher, beneficiar. Cozinhar, né? Então, assim, eu preciso sim. Quem eu acho que eu sou, que eu vou viver? E ter o autocontrole da vida, né? Como Sim. você falou, ter rotinas inteligentes que contribuem para uma melhora de vida. Ah, o que que eu faço que me deixa bem? O que você gosta de fazer? Se o meu trabalho é estressante, então você sabe que a tua tendência a ter estresse é maior, então o que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de caminhar, eu gosto de dançar, eu gosto de fazer uma atividade física. Faça, tenha rotina inteligente, tire um momento para você, entendeu? Tenha sempre uma conexão direta com Deus, com a espiritualidade, com energias positivas, com boas vibrações que vão te ajudar a manter a tua vibração positiva, porque para cada palavra, para cada emoção negativa, você precisa de 5 positivas para, né, equilibrar. Então imagina, uma negativa, tu tem que trabalhar 5 positivas. É assim, como é que se diz? É injusto, né, até. Mas para você ver como a negativa é muito pesada. E a palavra equilíbrio, assim, ela é bem interessante, porque a saúde, o que é a saúde? O equilíbrio. O equilíbrio das substâncias químicas do nosso corpo, porque, assim, tudo que a gente precisa está na gente. Ou está em pequena quantidade, ou está em excesso, ou está desativado. Então, assim, está tudo lá dentro. Quando a pessoa trata com energia, e aí a gente percebe o que é que está precisando ativar, ou traz para equilíbrio. Isso é saúde, né? A harmonia, equilíbrio. Equilíbrio das emoções, equilíbrio dos sentimentos, equilíbrio do emocional, equilíbrio do teu espiritual também. O espiritual nosso, não estou falando aqui de religião, tá? Então, tem gente muito espiritualizada que não está em religião nenhuma, mas pensa no próximo, pensa na natureza, pensa em quem vem depois. Então, é saber que coisas simples que eu faço hoje podem impactar o mundo à frente. Então, assim, saber que eu não estou sozinha no mundo e que não é só para mim nesse momento, né? Então, são coisas assim, buscar esse equilíbrio é importante para a gente, e a família é um porto seguro. E aí muita gente negligencia a família, né? Negligencia e não vive bem, ou com os pais, ou com o marido, ou eu trato bem o meu amigo no trabalho, chego em casa do patado no marido, que é quem está ali do meu lado, se eu tiver adoecida é quem vai cuidar de mim. E aí eu não dou importância para o que tem importância. Porque, na realidade, o teu sucesso, ele começa dentro da tua casa. Com certeza. Não existe sucesso fora, a não ser que o sucesso, primeiro, ele tem que partir de dentro de casa. Sim, tem mulheres que falam assim, eu me acho mais do que fulano, mas você só é quem é porque tem o fulano. E assim é vice-versa, né?
Então, assim, para Paula estar aqui hoje nesse podcast, meu marido está em casa com os meus filhos, atendendo eles no que eles estão precisando. Então, assim, é um apoio. Ele poderia dizer, não, a gente não vai gastar esse dinheiro com esse curso, que você tem que se deslocar de Boa Vista a Manaus, gastar com estadia, gastar com alimentação, gastar com o próprio curso. Então, tem que ser um acordo, né? Então, existe uma cumplicidade, né? Eu sou quem sou porque você está comigo, né? Isso é importante, de que num casal não existe um superior e um inferior. Todos são iguais. Sim, né? chegam cada um com seu sistema, com a sua história, que são diferentes, e aquilo vai se adaptando até chegar no equilíbrio que vai ser a saúde desse casal, né? Exatamente. Então, assim, a Paula que chega aqui, ela é mãe, ela é esposa, né? Então, eu preciso conciliar tudo isso e não negligenciar em cada uma dessas coisas. É fácil? Não. Assim como cada um de nós tem a sua rotina. Eu costumo falar nos meus stories assim, né? Agora ativando o modo terapeuta, que é o momento que eu vou falar sobre terapia, eu vou falar de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, constelação. Agora meu modo donos de casa, coloca um coque, aí eu vou mostrar alguma. Agora meu modo mãe, meu modo mulher. Então a gente tem várias versões. E o dia a dia a gente precisa acessar cada uma das nossas versões. A Paula mãe, a Paula terapeuta, a Paula Isso. escrivã. Então, nós temos ali infinidades de potencialidades dentro da gente. E a gente fica, às vezes, limitada a uma depressão, a uma doença, dando força para um estresse, para uma situação. Que se a gente colocasse energia na resolução positiva e não dando energia para aquele fato ruim que está acontecendo, acho que a gente resolveria mais fácil os problemas. Com certeza, sair do coitadismo, né? Do Sair da vitimismo. vítima, né? Que é uma das. É uma não, é a energia mais baixa que tem. Quando tá nesse lugar, mesmo que eu queira sair, eu preciso pedir auxílio, que sozinha não é muito fácil. É Que é possível, viciante, né? É viciante. possível, mas é mais difícil, né? Então, assim, observar que eu estou baixando a minha energia e buscar sair dali, né? E se eu, por exemplo, sou mãe, que exemplo que eu estou deixando? De superação ou de eu estou ali alimentando esse sentimento de, ai, eu não posso, né, eu não me permito, não me deixam colocar no outro um poder que é meu. Eu vou fazer tudo o que eu quiser fazer. Agora, se eu não quero fazer, é outra história, mas o que eu quero fazer, eu vou fazer. Né? Eu tenho que dividir esses problemas em pequenos e ir resolvendo eles até eu conseguir resolver. E aí o problema que era grande foi resolvido. Mas assim, pegar o todo, olhar ele como um monstro, né? E aí, eu sou pequenininha perante ele. É o lugar onde eu estou me colocando, né? É o lugar onde eu estou me colocando. Então, buscar tá grande, vamos dividir isso em fatias menor, né? Vamos trabalhar que nem Jack, o estripador, né? Colocar por Vamos metas. por partes, né? Então, assim, a gente tem que ser inteligente com a gente mesmo, né? Escolher o que a gente quer guardar. Escolher o que a gente quer sentir. E o que a gente quer largar, né? O que a gente quer largar, né? E às vezes não quer nem largar, mas é necessário largar para que você consiga prosseguir. E às vezes está num relacionamento, vamos agora para o relacionamento, né? Estou num relacionamento que não está me fazendo bem. Aí pensa que eu preciso me separar. Realmente, aquele casamento, ele não existe naqueles moldes. Mas eu posso, no momento que eu identifiquei isso, esse aqui já está morto. Quer continuar? Vamos daqui para frente. É assim, eu gosto disso. Veja com o que você está com dificuldade comigo. Me fale, vamos conversar, né? E ajustar em outros moldes o mesmo casamento. Aquele casamento realmente morreu, mas daqui para frente pode ser diferente. Ou mesmo os dois chegarem num acordo que aquilo realmente não funciona, não flui mais. Né? Eu não costumo falar isso daí, porque eu digo que eu casei, eu quero ficar velhinha do lado do meu marido. Assim. Esse é o desejo, né? A maioria das pessoas casam com essa intenção, sim, com essa finalidade, né? O sentimento é assim, de que a gente é uma escolha, amar é uma escolha. Então, se eu escolho amar meu marido todos os dias, eu não vou olhar só para os defeitos dele. E aquilo que incomoda, eu vou falar, porque eu digo que os homens, quando a gente desenha, eles ainda não entendem. Então, tem que ser um desenho, fazer o mapa do tesouro, explicar de novo, porque querer que eles adivinhem coisas, eles pensam diferente da gente. A gente pega as coisas no ar, né? E eles têm outros focos. Eles têm então outro ritmo, né? Isso, entender o outro. Tem formas e formas de amar, né? Eu tenho 2 filhos onde um gosta de chamego, grude, eu te amo. A outra, que é a menina, se eu escutar ela falando, ela fala o dia todinho e eu estiver escutando aquilo, é um eu te amo para ela.
Meu marido faz as coisas para mim e não costuma dizer eu te amo, mas o eu te amo que ele diz É fazendo as é fazendo coisas. as coisas. Então, compreender como É é o a ato de forma de serviço, amar do né? O ato de outro. É serviço dele é a isso. linguagem dele de amor. Então, aí é onde entra o autoconhecimento e o conhecimento do outro. Quem está ao meu redor, eu estou conhecendo, eu busco conhecer, eu estou querendo saber lá do Japão, da China e aqui dentro de casa, eu estou Aí conhecendo. é importante você ter comentado isso, por exemplo, você falou aqui que o seu marido diz que te ama através das coisas que ele faz pra você. Mas vamos supor que a tua linguagem do amor não seja essa. Você não se sente amada através dos atos de serviço que ele te fornece, mas tu te sente amada através das palavras de afirmação que ele pode te proferir. Então, com uma boa comunicação, tu diz, amor, eu agradeço tudo que você faz pra mim, é maravilhoso, mas eu gostaria de ouvir da tua boca um eu te amo. É isso. É falar, É isso. entendeu? E ele Comunicação. sabendo que é importante pra você, ele vai o quê? Se eu amo essa mulher, se eu já demonstro isso pra ela com atitude, o que que me Qual é a custa dificuldade falar? de falar, né? Se Então, é assim, isso. vai havendo ajustes. Eu costumo falar que os casamentos hoje eles não estão acabando por falta de amor, e sim por falta de comunicação. Exatamente isso. E isso é muito triste porque tá tendo muita opção de, de pessoas para se relacionar, mas não para formar família, Sim, fica sabe? uma coisa muito superficial, né? Tô hoje com uma, tô hoje, amanhã com outra, mas cadê a profundidade, né? Fica ali muito na superfície e aí o profundo, que é onde toca, é onde toca. Eu digo que só há transformação real quando toca no coração da gente. Então, eu preciso me comunicar bem para tocar no outro, para ele sentir aquelas palavras que eu tô falando. Olha, amor, eu tô sentindo isso. Quando você fala ou faz isso, eu sinto isso. Falar de sentimentos, tem muita dificuldade de falar de sentimento. Isso serve para um adolescente que vai falar com os pais. Olha, Sim. pai, quando o senhor fala isso ou faz isso, eu me sinto assim. Se o senhor puder fazer assim, eu fico grato. Ou então, meu amor, quando você faz ou fala isso, eu me sinto assim, né? Então, assim, quando é para falar para o filho, a mãe, olha, quando eu te dou uma ordem e você não obedece, eu me sinto desrespeitado. Então, vá fazer isso. E dá a ordem, porque você está no lugar de dar a ordem. Hoje, eu digo que antes de ser mãe dos meus filhos, aliás, de ser colega, amiga, né? Tá muito amiguinha eu sou a mãe. Autoridade é uma necessidade. Limite é uma necessidade do ser humano. Se não fossem esses limites hoje, como a gente estaria na barbárie de E novo, né? eu falo pro meu filho assim, quando eu preciso ser rígida com ele, né? E criança não gosta, né? Eu digo bem assim, eu não me importo que você diga de repente que não me ama, mas você precisa me respeitar, porque a gente só ama quem a gente respeita. Sim, total. Então, se você me respeita, eu sei que você me ama. Então você vai me respeitar, É porque eu sou sua isso. mãe. Foram do extremo, né? Que era muito rígido, agora foram para uma Hoje permissividade em assim. dia, os pais estão muito à la vontade, né? Por É... que que o meu filhinho quer jantar? Na minha época, não. O que tem pra jantar é isso aqui, tu vai comer isso aqui e bora, come. Nossa, meu Autoridade, pai respeito. brigava comigo, eu passava uma semana sem conseguir passar pela sala se ele estava lá, né? Então, assim, a gente saiu de um extremo para o outro, e eu vejo que, de novo, o equilíbrio é saúde, inclusive nos relacionamentos, né? Então, a gente precisa encontrar onde que está o equilíbrio de cada uma das coisas, né? E Para a gente não começando pelo exceder, próprio equilíbrio, né? Começando pelo sim, próprio para não equilíbrio. exceder e nem para estar de menos, né? Eu Exatamente. vejo que é isso. E o desbloqueio emocional magnético, ele te ajuda a ter esse alinhamento, a ter essa normalização, né, de É como todas se a as gente tuas. estivesse carregando uma mochila durante muito tempo que não é nossa, assim. Ou então que já poderíamos ter descarregado ela. Então a gente sente uma leveza. Porque, por que que eu fui estudar isso? Porque minha vida se transformou em antes e depois do desbloqueio emocional magnético, né? Então, na adolescência, passei por uma situação de abuso. E aí eu digo que a vida sempre vai preparando a gente. Daí eu fui trabalhar em abrigos com esses casos. Fui trabalhar numa delegacia com esses casos. E eu ficava perguntando, meu Deus, por que eu, né? Então, assim, para poder falar disso sem ficar no lugar de vítima, no lugar de coitada, a gente precisa ter colocado um remédio ali, né? Uhum. Deixado aquilo, pô, passei, o que que eu preciso aprender? A pergunta não é por que eu passei, mas o que que eu preciso aprender com o que eu passei. Porque senão eu vou ter que passar por coisas até um pouco piores, até eu aprender o que eu Os preciso ciclos se aprender. repetem até que você aprende a Justamente. Então, lição. assim,
O que é que eu preciso aprender? Eu digo que é a pergunta de $1 milhão na vida para quase tudo. Se está me acontecendo e não é com a Alane, então é meu. Será que eu acredito em Deus, tá, gente? Então será que Deus erra o endereço? Ah, veio para mim, era para o meu vizinho, não era para mim, não. Está acontecendo com quem? Comigo. Então, o que é que eu preciso aprender com o que está me acontecendo? E paro de me colocar nesse lugar. Por que que está acontecendo? Acontecendo porque o meu merecimento, é como eu vejo. Então, o que que eu preciso aprender com isso? Aí eu saio do sofrimento, do coitadismo e toco o barco para frente, porque mesmo que eu digo assim, errei, vi que eu errei, para trás eu não posso mais voltar. Eu posso amenizar? Posso, mas é para frente. Tudo é para frente. Então, não precisa acontecer uma manifestação da natureza para eu passar a acertar. Vi que eu errei, eu também não preciso ficar, condenada àquele erro, eternamente vou ter que ficar. Não, errei, vi que eu errei, não vou mais errar. Pelo menos esse erro não, porque somos humanos, né? Outros erros, sim, esse não. E pronto. É isso Né? aí. Então, o que o desbloqueio emocional magnético faz é isso. Tirar esse peso para que a gente possa estar mais leve para viver para frente. E, Paulo, como é que as pessoas fazem para entrar em contato com você, para agendar uma consulta, para ter uma conversa? Então, por enquanto, como eu estou me desbloqueando também, né? Porque divulgar era uma coisa que eu descobri que estava me bloqueando. Gente, isso é inédito, tá? É o primeiro podcast dela, me sinto honrada. Muito obrigada, minha querida. Então, não era uma coisa assim do meu mundo estar divulgando, né? Me expor assim. Então, é o meu número de celular. Né? Só, eu ainda não tenho assim nada de, né, não pensei em nada. Ela ainda não trabalha a rede para vocês entenderem um pouco como funciona. Ela é de Boa Vista, ela atende em Boa Vista, ela já tem uma clientela lá, ela já tem pacientes fixos e ela é o primeiro podcast dela, ela não trabalha com divulgação, os pacientes que ela tem é o boca a boca, a agenda dela é uma agenda cheia, com números limitados de atendimento por dia. Porém, né, quem quiser atendimento pode entrar numa fila, fazer um contato e se ela quiser ficar à vontade, deixar o número de contato. Eu até falei para ela, eu digo, amiga, eu te entendo a gente expor questão de número de contato, mas a gente, como terapeuta, a gente precisa ter um número de contato para deixar para divulgação. Mas aí, qualquer coisa, vocês entrem em contato no Instagram dela, Paula Tâmara, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição e aí vocês acessam, entrem em contato com ela. Gostou do podcast? Sigam ela nas redes sociais. Querida, muito obrigada pela sua presença. Muito bom esse bate-papo, esclarecedor. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Chegou a hora da humilhação, a hora que eu não gosto. A hora que a gente diz bem assim, segue o canal, mas só segue se tu quiser, tá? Deixa um like também. Mas só de você estar aqui, até esse momento, já valeu essa participação, já valeu eu estar aqui. Muito obrigada. Esse podcast é em parceria com o Fala Manil. Muito obrigada pela produção, a Bidijan Cabral, a Alegra Manaus. Fiquem todos com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ai, nem doeu. Tá vendo?